Hoje nós vamos falar da liberdade cristã. 1 Coríntios 8, 1 a 11. Tem algumas perguntas aqui, introdutórias, né, que vão nos falar um pouco sobre umas perguntas que fazem, né, que há algumas situações nas escrituras que não é bem claro. A Bíblia não chega, não diz assim, olha, isso é pecado, isso é errado, isso não deve fazer, isso deve fazer, né? Então, muitas coisas nós tratamos com princípios bíblicos, né, onde que nos ajudam a entender. É o caso de 1 Coríntios capítulo 8, que nos vai dar algumas diretrizes para que nós possamos poder tomar decisões com outras situações. No caso, aqui, nós vamos entrar em Romanos capítulo 8, falando da liberdade do cristão. Essa liberdade, ou esse princípio, nos serve para outros. Posso até citar aqui, né, tipo, o cristão pode beber uma taça de vinho, mesmo que ela não se embriague, ela toma um copinho de vinho por dia, né? Tem pessoas que vão entender, vão olhar, e isso tudo se aplica aos princípios que nós vamos olhar hoje. A pessoa, ela pode escutar certo estilo de música, a gente vai ver isso hoje também, não vai ver hoje, a gente vai ver um princípio que vai nos ajudar a entender estas questões como essa, como não são claras na Bíblia. Me lembro também de um assunto que era, não sei, na Idade Média, não, foi na época do Spurgeon, não me lembro da época que ele viveu, mas não sei quantos sabiam, né? O Spurgeon, ele fumava, né? E aí, às vezes tinha a questão, né? Pode fumar, pode beber, pode não beber. Na forma que Spurgeon fumava, né? Ele fumava charuto, muito raramente não fazia dano para o pulmão dele e não prejudicava a saúde dele. Então, nessas condições, o crente pode fumar, aí a gente vai ver, né? Princípios, né? E também Spurgeon depois, pela polêmica que causou, a atitude dele, ele realmente deixou de fumar. Foi quando uma tabaqueira, né, fez uma propaganda, né, dizendo, né, botou o nome do cigarro lá, diz que o cigarro que o Spurgeon fuma. Ele, meu Deus do céu, né? Algumas pessoas podem fumar, pode chegar a contrair a câncer de pulmão. Acho que não tinha esse conhecimento da época também, que o cigarro causava câncer, porque essa informação, inclusive depois que descobriram isso, as tabaqueiras, elas esconderam das pessoas, as pessoas não sabiam que as pessoas que fumavam pegavam câncer de pulmão, que dava problema no coração e todos os efeitos que causa fumar, as pessoas não sabiam. Mesmo depois que pessoas começaram a morrer, eles gastaram dinheiro, investiram dinheiro para encobrir isso, para as pessoas seguirem fumando, né? Hoje em dia, as pessoas elas são informadas, pelo menos, sobre isso. Elas fumam porque elas querem, né? Mas elas sabem. Naquela época, eles não sabiam. Então, aqui, Paulo responde a 3 razões que alguns dos coríntios, ele fala de 3 razões que os coríntios deram para se sentir completamente livre para agir como bem entendesse em relação às práticas não especificadas ou proibidas por Deus. No caso, o crente, ele pode comer comida sacrificada a isso? Essa era a pergunta. Dentro dessa pergunta, nós vamos ver princípios que vão nos ajudar a responder muitas outras questões, como hoje, né? O crente pode dançar, o crente pode tudo, né? Tem muitas coisas que a gente vai ver. O crente, inclusive meu pai, quando foi evangelizado, um amigo dele falou, olha, agora a igreja dos irmãos não proíbe nada, porque lá pode tudo. Na verdade, esse que era o princípio que eu acho que os pastores pregavam na época.
não é que pode tudo. Nós temos a liberdade, né? Mas a liberdade nós escolhemos, né? A gente vai ver no final aqui o que a gente escolhe, como a gente vai atuar com a liberdade que temos em Cristo. Então, uma das justificativas é o entendimento de todas as coisas. Eu sei, eu conheço todas as coisas, eu sei o que faz bem, o que faz mal, então eu entendo que isso não faz mal, então eu tenho a liberdade, e eu sei que não faz mal, eu posso praticar. Eu sei, é o fato, fato. Às vezes eu fico até meio dói um pouquinho na minha carne, meu sangue ferve um pouquinho assim, já me dá aquele treminique. Quando a pessoa diz fato, né? Tipo, eu estou colocando fato aqui, né? Os coríntios gostavam muito de usar fatos para justificar suas ações, mas não participavam, não consideravam alguns princípios bíblicos. E ele fala a primeira coisa, olha, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Ele começa fazendo-lhes uma concessão, né? Na qual voluntariamente ele concede e admite tudo o que estavam a exigir ou objetar. Ele poderia ter dito, estou consciente do modo como vos justificais, fazeis uso da liberdade cristã como uma desculpa, né? Alegais que tem desconhecimento e que nenhum do vosso membro é tão desorientado que tenha consciência do fato de que existe unicamente um Deus. Então, a ideia aqui, a gente sabe, existe só um Deus, né? Inclusive, ele admite que isso tudo é verdade, né? No tocante às coisas sacrificadas a ídolos, o que ele vai falar é tudo verdade. Mas a utilidade tem um conhecimento que leva o irmão à derrota espiritual. E assim ele concorda que a asseveração deles, mas concorda com a asseveração deles, com o que eles estão dizendo, mas ao mesmo tempo esclarece que as desculpas deles eram egoístas e pouco profundas, né, o que eles estavam dizendo. Aí ele vai dar um princípio. Primeira coisa, o saber ensoberbece, né, e nós vamos falar sobre, não está aqui, né, no texto, mas o amor edifica. Então, o que ele fala aqui? Ele mostra, a partir dos efeitos, quão estúpido é se gloriar no conhecimento quando o amor ágape está ausente. Esse conhecimento satura os homens de arrogância e os leva a olhar com desprezo aos seus irmãos. Ele não pretendia dizer que a cultura por si só produzia a arrogância. Ele simplesmente queria mostrar o efeito que o conhecimento produz nos homens. Quando o temor de Deus e o amor aos irmãos não se acham ausentes. Ou seja, quando a pessoa tem conhecimento, mas não tem temor de Deus e amor pelos homens, é muito perigoso o conhecimento. A ideia, se alguém julga, aquele que julga saber alguma coisa é uma pessoa que deposita um alto valor no conhecimento que julga ter. E de maneira arrogante, olha com desdém para os outros. O fundamento genuíno do conhecimento é o conhecimento pessoal de Deus que produz humildade e submissão. Mas onde o orgulho se faz presente, não há nenhum conhecimento de Deus. Se alguém ama a Deus, no caso ele fala, aqui temos a conclusão, na qual ele mostra que é especialmente recomendável nos cristãos, inclusive, se converte em conhecimento e os outros dons e habilidades se tornam dignos de enaltecimento se amamos a Deus. É isso que faz a diferença no conhecimento, nos dons espirituais, nas habilidades que alguém possa ter, que é o amor para com Deus. Então, a primeira coisa aqui que nós vemos é o conhecimento de todas as coisas. O conhecimento de todas as coisas sem o amor para com os irmãos, sem o amor para com as pessoas, sem o amor para com Deus,
é perigosíssimo, tem um efeito destruidor, né? Ensoberbece em lugar de edificar. Agora, ele vai falar de outra coisa, né? Sobre o conhecimento da insignificância dos ídolos. A gente já falou que o conhecimento, eles tinham base no conhecimento, né? Sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada. Um ídolo não passa de mera invenção na mente humana. Um ídolo não existe. A gente vai falar talvez mais na frente que a atividade demoníaca existe. Isso é uma verdade. O pecado dentro da idolatria, com a desculpa da idolatria, ela existe. Mas o ídolo, se for o ídolo, não é. Tem um salmo que eu esqueci o nome do salmo, ele descreve lá a significância, não tem olho, não fala, precisa ser carregado. Em si, o ídolo não tem problema nenhum. Teve um pastor até que chutou, quebrou um ídolo, que deu um problema. É verdade, isso aí o ídolo não é nada, mas tem outras situações que giram em torno, não do ídolo mais em si, mas da prática da idolatria, como manifestação demoníaca, como situação de imoralidade. Então, o ídolo em si não é nada. O ídolo não passa de uma mera invenção da mente humana e, por essa razão, deve ser considerado como não existente. Portanto, o cristão não nutre nenhum respeito pelo ídolo, ou ainda come a comida a ele oferecida, e fazendo isso não se torna impuro, né? Este é um resumo da justificativa dele. Isso era o que eles diziam, né? E Paulo não está dizendo que isso é errado. Não está dizendo que comer uma comida sacrificada e a pessoa vai ficar impura. Não está dizendo que a gente deve respeitar, deve temer o ídolo. Meu Deus, tira esse ídolo daí, não, tal. Tem aquele medo do ídolo. O cristão não precisa ter esse medo. Paulo chega a dizer que é verdade. Essa era uma desculpa que eles usavam, e Paulo diz que é verdade. Paulo não descarta o que dizem como se fosse falso. Ele não diz que é falso, porém rejeita essa desculpa deles, porque estavam fazendo mau uso dessa verdade, ou seja, viviam contrariando o amor, ou viviam contrário ao amor. A gente vai ver mais na frente, por causa das experiências de alguns, né? Ele diz aqui, porque ainda há também alguns que se chamem Deus. Aqui, ser chamado de Deus significa ser divinamente considerado pelos homens. Existem pessoas, né, que pelos homens são exaltados, né, são considerados com poder. Às vezes acontece até mesmo dentro da igreja evangélica, né? Tem alguns apóstolos que as pessoas até, de certa forma, consideram como Deus, alguns se acham Deus, né? Fazem milagre, não, às vezes não quero falar mal de alguém, nem provocar divisão, fazer o contrário do que o que a gente está ensinando aqui em 1 Coríntios, né? Mas alguns podem dizer, né, o apóstolo da fé, né? O apóstolo dos milagres. E tem alguns que ainda, mesmo dentro do círculo evangélico, tem essas pessoas que são exaltadas ao ponto de praticamente ser considerado deuses, né? Com Deus minúsculo, pessoas com um grau de santidade, com uma áurea, ou seja lá, o tipo que a religião possa dizer. Quer no céu, quer sobre a terra, né? Os deuses descritos como sendo procedentes dos céus são os corpos celestiais, como a Bíblia chama de sol, a Bíblia chama esses, né, de sol, lua e os astros. Para a Bíblia e para os cristãos deve ser só isso. E deuses que estão na terra, né? Em minha opinião, no caso a opinião de Calvino, são propriamente dito os homens e mulheres por quem os ritos religiosos foram instituídos, ou por aqueles que comandam, né, a igreja. Se a gente for falar numa religião de candomblé, tem o pai de santo, tem a mãe de santo, que são exaltados ali como seres humanos, mas que têm poderes, que têm
me esqueci o nome que ele diz, né? Tem eu me esqueci que eles falam que, inclusive, quando descobre que a pessoa tem esse tipo de coisa, eles já preparam melhor aquela pessoa, né? É um médium, né? Aquela pessoa é uma pessoa mediúnica, né? Eles têm dentro de determinadas religiões, né? A pessoa tem um dom e tudo, e são exaltados como Deus. Mas aí eles continuam dando, né? A gente sabe que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Então, esses se manifestou a nós por meio de Cristo, né? E tudo que existe é para a glória dele. Eles tinham o conhecimento correto, que isso é verdade, mas sua atitude continua sendo errada. Agora, Paulo fala, não há esse conhecimento em todos, né? Aqueles que chegam no começo, aqueles que chegam na fé, às vezes são perturbados por experiência. Esta resposta merece especial atenção, pois não há nada mais na nossa vida que somos inclinados do que isto. Cada um de nós busca seu próprio interesse, negligenciando os demais. Essa é uma característica da carne. Então, baseado no nosso conhecimento, obrigado aqui, alguém colocou o Salmo 115, né, que fala dos ídolos. Baseado nos nossos conhecimentos, nós vamos tomar ações ou ter atitudes para o nosso benefício, ignorando o benefício dos outros. Isso é uma coisa natural. Por essa razão, nos sentimos dispostos a dar atenção ao nosso próprio juízo, porque eu julgo ou entendo essa coisa e vou atuar do jeito que eu penso, para que eu seja feliz, para que esse entendimento me faz feliz, eu vou atuar para a minha própria felicidade. Não considera que a consequência daquelas obras que fazemos depende não somente da nossa própria consciência, mas também da consciência do nosso irmão, ou de certa forma, não afeta somente a nossa consciência, mas afeta a consciência do nosso irmão. Aí, eu queria chamar a atenção por essa questão. Por efeito da familiaridade até agora com o ídolo. Os deuses pagãos não eram reais, mas as práticas iníquas a eles eram reais e frescos nas mentes daquelas pessoas que eram novas convertidas e saíram, né, daquele ritual de pagão, né? Eu posso dar outro exemplo. Eu teve um tempo da minha vida que eu vivia muito no mundo, aí participei em festa de carnavais, e na festa de carnaval, em baile de salão, muitas vezes as pessoas se embriagavam, muitas vezes as pessoas usavam drogas e faziam coisas muito imorais. E uma vez a gente estava numa conferência missionária no Uruguai, foi convidado várias igrejas, né, de várias partes do mundo. Foi uma conferência internacional, né, missionária internacional. A gente estava lá, aí estava um grupo de brasileiros, né? Vamos representar aqui o Brasil, uma música típica do Brasil, samba e tudo, tocaram samba. Talvez as pessoas que estavam lá começaram a dançar samba no culto. Aí eu conversei com o líder, né, o líder de missões da igreja. Eu falei, poxa, eu vou comentar algo aqui e tu vê o que é que tu faz com essa situação. Comenta, olha, eu participei de muita imoralidade na época que eu era descrente, e quando eu estou aqui na igreja, adorando, pensando no Senhor, quando toca essa música, samba, eu não consigo adorar a Deus. Às vezes a gente revive, a gente parece que passa um filme na nossa cabeça e às vezes chega até imagem por causa daquelas músicas que tocam, chegam na minha mente.
E eu não consigo adorar. Em vez de adorar, me sinto mal. O meu pecado vem de volta na minha mente. E em vez de adoração, às vezes até eu revivo o meu pecado. Aí ele falou, eu não sabia disso, né? Então a gente não vai mais fazer isso, né? Então, por causa de mim, da minha fraqueza espiritual, né? Nesse sentido, por causa da minha familiaridade, eu estou falando aqui, no caso deles, era familiaridade com o ídolo. No meu caso, era familiaridade com a imoralidade que eu presenciei, que eu participei, e que a música me fazia. E a gente pode pregar o mesmo princípio. A música não é nada, a música é música, são só instrumentos. Mas por causa da experiência vivida, por causa que a experiência viveu, muitas vezes sendo levado por uma música, vamos dizer assim, que leva aquela pessoa a reviver uma experiência que não deveria reviver, que a gente não quer reviver. Então, é muito importante essa questão de, por efeito da familiaridade com o ídolo. Familiaridade com o ídolo. Tá, então já vimos aqui o conhecimento, eles temos conhecimento, o que importa é o conhecimento, é isso que justifica, as nossas ações são justificadas pelos nossos conhecimentos. Então, eles tinham não só o conhecimento, mas tinham o conhecimento dos ídolos. Agora, eles têm também o conhecimento que a comida não afeta a relação com Deus. Eles têm esse conhecimento. Então, não é comida que nos recomendará a Deus. Esse Deus aqui é maiúsculo. Pastor Edson. Oi, diga lá. Uma pergunta aqui para o senhor. Diga lá. Eu espero que os irmãos aí não vão entender o que eu vou errado o que eu vou falar, né? Mal interpretar a sua pergunta, né? Isso. Meus familiares, eles têm sempre esse costume, né, tradicional de convidar a família para almoços e tudo mais, né? E geralmente o familiar da gente, ele sempre gosta de estar chamando esses dias festivos mesmo, né? Que é onde pode se encontrar bastante os familiares, né? E eu, sinceramente, às vezes eu tenho dificuldade de estar no meio dos meus parentes por causa dessa questão, né? E eu fiquei, agora o senhor falando essas coisas aí, né? Eu fiquei pensando, né? Porque alguns dos meus irmãos e até mesmo mãe, às vezes eles disseram, você não vem, né? E aí, quando é mais tarde, você quer falar de Jesus, quer falar do amor de Deus, essas coisas assim. E parece que quando a gente convida, né, você fica diferente, não vem, enfim, né? Eu queria uma opinião sua com relação a isso, né? Porque eu tenho procurado falar, né, do Evangelho, mas eles me justificam isso, né? E agora eu fiquei pensando, então, quando eu estou falando assim, não espero que não me entendam errado, né? Porque eu fiquei pensando agora, né, não sei, de ir para lá e não compactuar assim com eles, né, com o negócio de alimento, porque vai ter isso, né? Geralmente sempre eu sou convidado e dos 6 irmãos que a gente vivo, né? Só eu não estou entre eles lá, né? Eu fiquei agora pensando, né, sobre isso assim, não sei, né? Eu queria uma opinião aí com relação a isso, né? Até mesmo dos outros irmãos, né, que pode aí dizer alguma coisa, não sei, se já passaram por alguma situação dessa, né? E eu encontro um pouquinho de dificuldade quando eu vou falar do evangelho para eles lá, né? Eles gostam de lembrar essas coisas, né? Quando a gente convida, você põe uma dificuldade para não vir, mas quando quer falar do amor de Jesus, aí... você não tem, a justificaria, não tem relacionamento com a gente, né, mas quer ter relacionamento quando para falar de Jesus. Mas eu queria ouvir, né, se possível, se os outros irmãos falarem alguma coisa, tudo bem, eu estou aqui a ouvidos, né? Mas depois algumas coisas que o senhor colocou, fiquei pensativo agora, né? É isso. Tá.
tem duas coisas que você pode fazer, o que a gente está indo aqui. Qual é o que a gente está falando aqui? A questão aqui, no caso, eles estavam usando o conhecimento e a liberdade deles para quê? Para desprezar e prejudicar aqueles irmãos que são mais fracos na fé. Nós estamos falando daqueles entendidos, que de certa forma entende que não tem problema nenhum com nada. Tipo, eu não tenho problema em ir para uma festa, eu não tenho problema de beber um pouquinho, porque eu não tenho problema com álcool. Ele está falando com essas pessoas fortes, essas pessoas entendidas, né, que não tem problema. Agora, eu acho que cada um deve entender o seu limite espiritual nessa área, até entender, eu entendo que o irmão entende que isso aqui é verdade, biblicamente, porque uma coisa porque Paulo não está dizendo que eles estão errados. Tipo, álcool, bebida alcoólica é bebida alcoólica, se a pessoa bebe um pouquinho e nem não afeta a rede sanguínea, dependendo do grau alcoólico, e faz até bem, né? Faz uma limpeza no sangue, desde que não prejudique o fígado, né? Faz até bem, isso é uma verdade, né? Sim, essa é a verdade. Agora, tem pessoas que vieram do alcoolismo, que uma gotinha de álcool, às vezes até um cheiro de álcool, a pessoa tem dificuldade, porque ela toma e não vai parar, porque ela tem uma questão de dependência alcoólica. Estão falando de duas pessoas. Uma pessoa que não tem problema, que nunca foi alcoólico, nós estamos já tomando a questão aqui de Coríntio, que era a pessoa que nunca foi idólatra, não teve problema com pagão, ou se teve, não teve um envolvimento tão grande dentro do paganismo, né? Da adoração, das comidas sacrificadas a ídolos, do sacrifício a ídolos, né? Então, não tem problema. São dois tipos de pessoas, o seguro, o forte e o fraco. Onde se aplica isso com as pessoas que não... Você deve reconhecer isso. Seria muito importante se você tem problema de estar lá. Tipo, eu vou para a festa. Tem um aniversário na casa do irmão. Eles me convidaram lá. A gente vai ver mais na frente, por causa da consciência, não minha, mas do outro, que às vezes o que eu acho que não é pecado, eu acho que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, a questão da consciência, o outro acha que é pecado. Então, eu vou evitar algo, não porque eu sei que não é pecado, mas porque a outra pessoa acha que é pecado. Por exemplo, a gente entende que beber não é pecado, beber um pouquinho, a bebida alcoólica não é pecado. Mas, no geral, o descrente, ele sabe o que é pecado. Então, só dando exemplo, você vai para isso, tá? Tem problema com álcool, ou você fala com o irmão, mano, você sabe que eu vou ser sincero com você, eu gostaria de estar, eu amo vocês, eu quero estar com vocês, quero conversar com vocês, participar com vocês, mas eu fui alcoólico, eu tô lutando contra isso. Então, tendo, alguns oferecem, para mim é uma tentação. Não vejo mal nenhum, e às vezes até as pessoas vão exaltar, tudo bem, entendo por isso, vi como era a tua vida antes, então a gente entende, né? E pode até dar um testemunho de como foi que você teve vitória sobre a questão alcoólica, né? Por um lado, se a pessoa tem e reconhece isso, eu acho que é sempre bom. E vai haver algumas outras situações de estar presente na casa, onde não há bebidas. Por outro lado, quando tem um aniversário, você tem a segurança para poder estar lá e dar um bom testemunho, não beber, né, e ter essas considerações, em si, eu não vejo problema, né? Agora, tem outro, que é mais importante, né? Às vezes, algum irmão em Cristo pode questionar isso, que eu acho que a gente deve priorizar não só a relação com o mundo, com aqueles que não são crentes, com aqueles que são nossos parentes, mas como no caso de Coríntios, priorizar também a relação com nossos irmãos em Cristo. Às vezes você pode chegar e ir lá, estar presente, mesmo que não esteja bebendo, nem participando, da bebedeira, do que eles fazem, que eu não vejo problema nenhum se você não tem problema de saúde, né? Comer
Maria Isabel lá, que é preparada, tomar a Coca-Cola, né? Se você não é diabético, né? Se você não tem problema cardíaco, comer a picanha que eles estão assando lá, acho que ninguém vai questionar, né? Se comer um churrasco lá. Agora, a questão é se você vai provar a bebida alcoólica, que alguns vão, não, bebida alcoólica não é errado. Mas mesmo assim, até o próprio descrente pode ser um mau testemunho. Olha, ele vem aqui, às vezes os próprios descrentes oferecem para depois estar falando sobre, olha aí o que o crente está tomando, né? Mas é muito bom, às vezes, a gente estar presente, mostrando o nosso testemunho. Sempre avaliando a nossa capacidade espiritual para poder estar presente nessa situação, né? Se a pessoa ela ainda precisa, eu confesso que eu me converti, eu me tornei crente, depois tive problema alcoólico e lutei muito para sair do alcoolismo, né? Então, por um tempo, eu desprezei meus familiares, tudo que tinha a ver com bebida, era festa, era aniversário, eu não fui, né? Por quê? Porque aquilo era um tropeço para mim. Eu não ia, e perguntar, não, porque eu vou beber, até tentava, mas aí, mesmo nessas festas, não, só um golinho, só um golinho. Eu disse, não, se eu beber um golinho, vou beber para me embriagar. Eu disse, não, pai, isso aí já é coisa da tua cabeça, né? Todo mundo que quer, a pessoa tem que ter controle, mas a pessoa não entende o alcoólico, como ele funciona, né? Então, eu sempre caí nisso e passou um tempo. Hoje, eu participo, alguém me convida, inclusive pessoas que eu nem conheço direito, né? Tem um aniversário aqui, para me aproximar das pessoas, eu vou no aniversário e tudo, converso com as pessoas. Tem gente que, inclusive, pede que eu faça uma oração, sabe que eu sou pastor. Faz uma oração, pastor, para a gente comer as coisas. Obrigado pela oportunidade. Antes de fazer uma oração, eu sempre prego uma palavra, às vezes falo quando Jesus transformou água em vinho, falo que Jesus quer dar uma felicidade verdadeira, né? Sempre falo sobre essas coisas, né? Hoje em dia eu posso, mas passou mais de 7 anos eu evitando isso, né? Eu acho que a pessoa deve reconhecer aonde ele está espiritualmente, né? Para não cair. Não sei se ajudou um pouco, e eu acho que está um pouco dentro também do assunto que nós estamos tratando. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, ou se satisfez o Marquinhos. Tranquilo, pastor. Estou acompanhando aqui, né, esses pontos, tudo direitinho, até porque também eu tenho um desejo muito grande de ainda, pela permissão do nosso Deus, alcançar meus familiares, né? Amém. Pela luz da sua palavra, pela verdade, né? Então, é bom se precaver com algumas orientações, né, bíblicas, e esse assunto está sendo muito importante para me poder compreender, né? Mas está tudo tranquilo. Uhum. Lembrando que 1 Coríntios, a gente pode pegar alguns princípios desses para a relação com os incrédulos, né? Mas aqui nesse capítulo a gente está tratando dos crentes, né? Do entendimento dos crentes com os crentes, né? Como eles desprezaram o crente. Então, ele vem comentar aqui, inclusive ele está dizendo aqui, que a vossa liberdade, eu tenho direito, eu tenho a liberdade, desde que não seja pecado. Então, qual é o parâmetro da minha liberdade? Que alguns, desde que não seja pecado, eu posso fazer o que eu quiser. Acho que, estabelecendo aqui, eu vou pular, porque talvez não dê para terminar hoje, mas nós temos um ponto que Paulo vai usar, parece uma defesa do apostolado de Paulo, mas ele vai usar o próprio exemplo para mostrar como ele fez de abrir mão do direito, que mesmo que não era pecado, mas ele abriu mão do direito dele. Então, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para quem? Para o fraco na fé. Então, a consciência do que é fraco,
traduzido, né? Fraqueza aqui significa ignorância, ou seja, aquela pessoa não tem aquele mesmo conhecimento, não tem aquele mesmo entendimento que eu tenho sobre aquele assunto. Ela é induzida a participar, tipo, a comer, ela faz algo, ela chega a fazer algo que realmente ela não está convencida disso. Ela faz, inclusive, ela sente que é errado, pela experiência dela, ela sente que é errado, mas ela faz. Por quê? Porque a outro que é mais maduro, supostamente que é mais maduro, talvez até ver um pastor fazendo, ver um líder, um diácono fazendo, porque eu acho que é isso que deve fazer, e acaba fazendo e cometendo, porque outros fizeram algo que até, de certa forma, não é errado para aquela pessoa, mas para aquela outra pessoa é errado. Então, induzir a participar, estão incitando o ignorante ou que não tem aquele conhecimento a agir contra a sua consciência, ou seja, contra o seu entendimento. Então, Romanos 14 diz que tudo que não vem de fé é pecado. Se eu creio que algo é errado e faço o contrário, né, eu tenho que estar convencido que aquilo é certo para fazer aquilo, né? Então, o qual se precipitava contra algo sobre o qual não tinha a menor ideia se era certo ou errado. Induzir significa encorajar, o encorajamento que não está fundamentado na sã doutrina e é realmente nocivo. O interessante é, golpeando a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Quando nós usamos a nossa liberdade, inclusive quando não é pecado, mas eu afeto, eu vou contra, eu ignoro aquela pessoa nova convertida, que não tem o mesmo conhecimento que eu não estou pecando contra aquela pessoa, eu estou pecando contra Cristo. Então, pois se a alma de cada pessoa fraca custa o preço do sangue de Cristo, então aquele que por causa de uma porção insignificante de comida, ou de bebida, ou de alguma outra coisa, né, se faz responsável pelo rápido regresso espiritual, né, como dizer, de um irmão redimido por Cristo. Mostra quão desprezível aos olhos é o sangue de Cristo para aquela pessoa. Daí, um descaso como este é um insulto direto a Cristo. É um pecado contra Cristo. Então, Paulo disse, se isso é pecar contra Cristo, nunca mais comerei carne. Não vou comer carne nenhuma, vou virar vegetariano. Se, mas aquela picanha é muito gostosa, aquela gordura muito boa, né? Mas eu vou me privar por causa do irmão que não pode comer, que ele acha que aquilo ali, ele comendo aquilo, ele vai reviver a experiência pagã que ele teve na adoração do ídolo. Está nem aí, é a consciência dele. Paulo diz que esse sentimento está errado. Ele diz, se comer carne, acontece isso, né, para nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar o meu irmão. Devemos estar ansiosos para alimentar, para limitar. Esse que é a frase, é o ensinamento. Se a gente não aprendeu nada hoje, a gente deve estar disposto, ansioso a limitar a nossa liberdade a qualquer momento, em qualquer grau, a fim de ajudar um irmão ou irmã a quem devemos amar. E é uma alma preciosa por quem Cristo morreu. Aí, no capítulo 9, eu mesmo quando estudei várias vezes, eu vim estudando, eu pensei que Paulo estava só se defendendo, né, porque o pessoal acusava ele, mas o assunto da liberdade cristã está muito relacionado com a defesa do apostolado de Paulo. Porque, na verdade, o que Paulo vem defender o apostolado, Paulo vem defender a sua ideia, porque essa ideia de limitar a minha liberdade por causa do benefício espiritual do meu irmão era muito rejeitado. Ao ser rejeitado, começava a atacar a pessoa. Quando uma pessoa prega princípios bíblicos, ele é atacado. Eu digo isso de experiência própria, em vários graus, né? E foi o que aconteceu com Paulo, né? Pregar
princípios bíblicos, a pessoa ela é atacada. No caso, ele foi se defender. Então, nessa primeira parte, Paulo dá 6 razões pelas quais ele tinha o direito, ele vai falar do apostolado, ele vai falar sobre o direito de ser sustentado. Do que a gente está falando? Da liberdade, do direito que a pessoa tem, e agora ele vai usar isso como exemplo para mostrar que ele abriu mão de coisas que são muito importantes, que levam as pessoas a ficarem. Vamos tentar aqui ler um pouco rápido, que a gente está quase que acabando nosso tempo. Então, Paulo começou assim, não sou livre, olha só, estamos falando de quê? Liberdade cristã. Não tem liberdade cristã? Paulo deixa bem claro que não poderia exigir coisa alguma deles o que ele mesmo não tivesse posto em prática. Ele não está exigindo das pessoas abrir mão da sua liberdade cristã. Então, eu também não tenho direito, ou também não sou livre, né? Aí ele fala do apostolado. Não viu o Senhor, eu sou apóstolo, né? Vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor, isso prova que eu sou apóstolo. Ele vai pegar, começar a dar situação, depois você lê a apostila, para mostrar que ele é um apóstolo. Dentro dos apóstolos, ele vai mostrar o direito que ele tem sobre os coríntios, né? Ele fala aqui, se não sou apóstolo para outro, certamente para vocês eu sou. Se eu não sou apóstolo, alguns não me consideram apóstolo, mas essa igreja foi eu que fundei, foi eu que comecei essa igreja. Eu tenho direito sobre vocês. Eu tenho direito. Aí ele começa a falar. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Ou seja, ao passar esse princípio de abrir mão da liberdade cristã, ao falar de uma forma tão profunda do amor de Deus, os egoístas, as pessoas que têm uma visão egoísta do amor, se levantam contra Paulo. Com certeza ele já tinha tido essa experiência ao falar dessas verdades profundas de Deus, que ao falar, né, dessas verdades profundas, em lugar de ser exaltado, nossa, pastor, que coisa maravilhosa, venha pregar mais vezes aqui na igreja. Alguns se levantam, né? Não só estou de acordo, mas começa a atacar a pessoa. Quem és tu? Para estar ensinando essas coisas. Por quê? Porque não gosta do ensinamento que ele está dando. Então, ele deseja defender claramente os seus direitos. Parece contraditório, né? Apesar de não reclamar esses direitos, para benefício de outros, como ensinou no capítulo 8. Então, ele está mostrando aqui o direito que ele tem, para aí mostrar que ele está praticando isso na vida dele, né? Ele fala principalmente de ser sustentado, né? Não temos nós o direito de comer e beber, não tem direito de receber sustento de vocês? Agora eu pergunto para vocês, né? Não precisa responder agora, mais tarde, mas para vocês pensarem. Você acha que Paulo recebeu sustento dos coríntios? Paulo foi sustentado pelos coríntios? Isso ele fala. Por que eu não recebi? Por que eu não vou lá pedir? Porque a gente faz uma coleta aí? Não, vai dar, não tem direito. Aí não tinha essa atitude. Aí ele fala também, não tem direito de ter uma esposa, de que uma irmã me acompanhe, está falando de uma esposa, ele tinha o direito no Senhor para se casar. Talvez porque ele era viúvo ou, de alguma forma, ele era livre, de acordo com como ele falou, livre no sentido que ele era, no capítulo 7, né? Ele falou lá, né? Como era o tipo de liberdade. No capítulo 7. Acompanhar era muito mais... Não é só ter uma esposa. Acompanhar, o verso pode se aplicar para o mesmo princípio de pagar a despesa da esposa quando ela viaja com o marido em seu ministério, quando trabalha em uma empresa. Eu não só tenho direito para mim, mas de ter uma esposa, que você sustente aquela esposa, pague as despesas da viagem que eu faço pregando o evangelho. Eu tenho esse direito, né?
Ele fala também, esse era o costume, ele usou 3 ilustrações do que era costume. As ilustrações era do soldado, né? Um soldado vai à guerra por sua própria conta, para justificar que ele tinha direito financeiro, né? Ele falou também sobre a agricultura, né? Aquele que cultiva, né, come do seu fruto, quem planta a vinha não come do seu fruto. Falando dos vinicultores, né, eles não vão cultivar de graça e depois fazem outro trabalho para ganhar vida, como Paulo fazia no caso do ministério. Eles comem do fruto do seu trabalho, sendo pago em dinheiro e ou como uma parte da colheita, né? Quem apacenta um rebanho não se alimenta do rebanho, então ele usa o exemplo dos pastores, o exemplo do soldado, o exemplo do cultivo, da agricultura e os exemplos da pecuária, né? Pastores não trabalham de graça, qualquer um deles esperam pelo menos um pouco de leite do rebanho como pagamento. Aí ele vai falar sobre a lei de Deus. A lei de Deus ensina isso. Ele diz, não atarás a boca ao boi quando pisa o milho, né? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ele sequer, não, se ele quer ter certeza que os bois são pagos, falando de Deus, né, por seu trabalho, quanto mais ele está preocupado que os homens sejam compensados pelo seu trabalho. Esse 1 Timóteo, acho que está por aqui, 2 Timóteo 2,6, né? Que diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro em participar dos frutos. Tem outro texto que diz que o presbítero, né, o que se afadiga na palavra, tem direito de doble honra, né? Está falando também dessa questão, né? E ele aqui está defendendo o seu direito. Será muito recolhermos de vós bens materiais? Então, a única diferença no princípio aplicado ao serviço do Senhor é que o pagamento material é dado em troca do trabalho espiritual. Aqui está a ideia aqui, né? 1 Timóteo 5,17, que diz, né, deve ser considerado merecedores de dobre honorário, ou fala de dobre salário, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, e os que se afadigam na palavra e no ensino. Tem algo aqui de questão de contribuição que eu aprendi estudando o livro de Marcos. Eu não sei se você pode prestar atenção aqui, né, que às vezes a pessoa sempre fala que você precisa dar para a obra de Deus para ser abençoado. Parece que isso passa em 2 Coríntios, capítulo 8, né? Falando que quem semeia pouco, colherá pouco. Mas, na verdade, nós percebemos em todas as escrituras, não só no Antigo, no Novo Testamento, que a ideia aqui é ao contrário, nós não precisamos dar para ser abençoado. E nós vemos no pacto de Jacó, foi um pouco a situação de Abraão, a ideia que a gente é abençoado para dar. Não sei se vocês conseguem ver a diferença, porque as pessoas ensinam, a maioria dos pastores, gananciosos, ávaros, né, que pregam o evangelho, querem a igreja cheia, para ver as pessoas contribuindo, e exortam as pessoas mesmo os mais pobres, né, a contribuir, para que eles sejam abençoados. Mas, na verdade, nós vemos, se formos prestar atenção, olhar com uma lupa na palavra de Deus, é ao contrário, Deus abençoa para que nós possamos contribuir. E nós queremos que contribuímos da pobreza para que Deus possa nos abençoar. De onde eu aprendi isso? Pastor, e a oferta da viúva pobre? Né? Na verdade, estudando, e eu vi o comentário de uma carta que me chegou muito ao coração, ele diz assim, onde é que Jesus está dizendo que essa é a forma que as pessoas devem contribuir? E ele diz, na realidade, Jesus estava denunciando
o roubo, o abuso do poder religioso ao tirar benefício, inclusive, das pessoas pobres. Porque a Bíblia ensina que Israel, a boa religião, diz também Tiago, né, é auxiliar as viúvas e o órfão. Aí chegou, em vez de Israel dar para a viúva, eles estavam tirando da viúva uma moeda, tudo que ela tinha, para quê? Para viver em ostentação. Era uma denúncia de Jesus, quando ele estava falando, olha, ela deu tudo que tinha. Então, vendo com outros olhos, Jesus estava denunciando o sistema religioso que estava explorando, inclusive, aqueles que deveriam receber do templo, receber dos judeus, receber a ajuda que eles precisavam. Então, os pastores merecem, sim, aqueles que têm direito, né? Mas a ideia muito que Paulo está mostrando aqui é que ele abriu mão desse direito em benefício do Evangelho de Cristo, né? Então, será muito recolher de vós bem materiais. Ele disse que tinha esse direito de receber bens materiais dos coríntios. Outros recebiam esse direito deles, né? Mas ele não usou esse direito. Diz que ele suportou, né, tudo para não criar qualquer obstáculo para o Evangelho de Cristo. O significado básico da palavra suportar, né, que é stego, suportar ou ficar em silêncio, Paulo usou o tempo presente, ele falou no presente, né, indicando que o tempo todo, como é que eu digo? Indicando que todo o seu ministério ele suportou sem reclamar, sem falar, sem exigir, né, sustento para poder cumprir o seu trabalho. Sua maneira habitual de vida foi a abnegação desse direito. Você tem várias coisas, vocês podem seguir lendo, né? Esse é o padrão universal, né? Quem serve ao altar, do altar é sustentado. Jesus ordenou, né? Ordenou também o próprio Senhor, né? Então, nós vimos sobre o uso, a ideia da liberdade cristã. Os coríntios usaram mal a liberdade. Eu acho que esse é um tema muito forte. Esse é um tema, 1 Coríntios, é uma denúncia de coisas erradas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Mas, na verdade, é uma denúncia também, essa aula, é uma denúncia do que está acontecendo na igreja moderna, inclusive entre nós. Porque muitas vezes a nossa carne está prevalecendo, e muitas vezes nós estamos nos enchendo de sabedoria e usando essa sabedoria, esse conhecimento, mais que para edificação, o benefício espiritual das outras pessoas, estamos usando para o nosso próprio benefício. Às vezes por puro capricho, às vezes não tem benefício nenhum, é só porque eu quero ganhar uma discussão, eu quero mostrar que eu sei, acabo dividindo a igreja. Me preocupa um pouco também com questão a eleição. Eu poderia aplicar a mesma coisa. Algumas pessoas comentam, falam muito sobre eleição. Eu vou ser sincero, assim, a maioria tem razão em alguns pontos que colocam sobre as questões políticas. Tem razão. Mas o problema é que, muitas vezes, parece que a política é mais importante para aquelas pessoas que a vida espiritual do irmão. E eu acho que isso se aplica também à política. A pessoa tem razão com respeito ao que diz, tem razão à questão das atitudes de muitos, inclusive cristãos, tem razão que tem. Como o Paulo falou, você tem razão com respeito à comida sacrificada aí? Tem. Mas o que é mais importante para você? Comer ou a vida espiritual do irmão em Cristo? Por isso eu chamo, né, os irmãos a priorizarem os irmãos em Cristo.
a priorizar a comunhão e o perfeito relacionamento entre o corpo de Cristo. Queria terminar e abrir para alguns que queiram comentar alguma coisa, queiram falar alguma coisa. Quero atacar o professor, que é comum, pode ser comum também essa situação, porque é muito difícil de digerir essa ideia, né, da liberdade, de abrir mão dessa liberdade. Para que essa liberdade se eu tenho que abrir mão? Né? É muito difícil essa ideia. Né? Mas aí eu dou a oportunidade para vocês comentarem. Fica à vontade aí. Né? Então, minha intenção é que vocês entendam, né? Não precisa concordar. O importante é entender.